pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Gabi Rossi e a convite do Carrefour e do Cybercook, eu tô aqui participando do projeto Comer em Casa. Já te falo um pouquinho mais sobre esse projeto, só que antes deixa eu te apresentar a receita de hoje. A gente vai fazer um pão tipo italiano, mas muito mais fácil de fazer. Leva só 4 ingredientes e não precisa de sova, então fica por aí que a gente já começa. O projeto Comer em Casa, acredito que tem tudo a ver comigo, afinal, além de eu amar cozinhar em casa, eu gosto de incentivar as pessoas a cozinharem, a compartilharem com seus familiares dentro da sua casa aquilo que elas fazem, né? Até por isso que eu gosto muito de fazer pão, acho que é uma receita que rende, a gente come com as mãos, divide com quem a gente ama, né? E é o seguinte, gente, no Cybercook tem um diferencial muito legal. Nas receitas você encontra, além dos ingredientes, do modo de preparo, tem o valor nutricional, calorias e o custo. Isso também é muito importante. Comer em casa também é uma forma de economizar, fora que gera menos lixo, então respeita o planeta. Então bora fazer nossa receitinha, ó, que essa daqui é mais do que boa, gente. É uma das minhas favoritas aí de receitas de pão. Vale lembrar que rende um pão grande e a gente vai começar então colocando 500 gramas de farinha de trigo em uma tigela grande. Feito isso, pessoal, nós vamos colocar ainda 5 gramas, meio sachê de fermento biológico seco. Esse fermento você encontra nas seções ali de bolo do Carrefour, sabe? Nosso terceiro ingrediente é sal. A gente vai colocar cerca de 2 colheres de chá. Depois de colocar o sal, a gente vai misturar muito bem com uma colher grande. E vamos fazer no centro como se fosse um buraquinho, um vulcão. Nesse centro a gente vai despejar nosso quarto ingrediente, que é 400 ml de água em temperatura ambiente. E eu sei que parece um pouco estranho colocar água em temperatura ambiente, né? Geralmente quando a gente usa fermento biológico, a gente coloca água morna. Mas acredite, para esse pão funcionar, ficar com uma casquinha bem crocante e fofinho por dentro, a água tem que ser em temperatura ambiente, tá? Aí a gente começa misturando com a colher e depois é mão na massa, pessoal. Vamos misturar brevemente, não precisa misturar muito não, tá bom? Por 1 ou 2 minutinhos, só até essa água se incorporar na farinha de trigo. Essa massa é mole mesmo, gente, não precisa ficar preocupado que tá tudo certo. E assim que você conseguir essa massa pegajosa, a gente vai então cobrir com um paninho e esperar 10 minutos para ela relaxar. Passado esse tempo, pessoal, a gente vai para a etapa mais importante dessa receita, que é a forma de manusear essa massa. Como eu comentei com vocês, a gente não vai sovar. O que a gente vai fazer ao invés disso? A gente vai pegar um pouquinho de água, vamos molhar nossos dedos e a gente vai fazer o seguinte movimento. Nós vamos empurrar a massa da lateral para o centro. Vamos fazer isso em toda a volta da nossa massa. Se você sentir que ela tá colando demais nos dedos, é só molhar mais um pouquinho na água e vamos então fazendo esse movimento circular. É só uma volta, gente, vai dar umas 10, 12 idas e vindas da lateral para o centro. Feito isso, nós vamos cobrir novamente e nós vamos deixar descansar por outros 10 minutos. E receita de pão é para você fazer e não ficar somente nela, né? Enquanto você vai dando esses momentos de espera, aproveita para fazer outra coisa. Vai dar uma geral na sua cozinha, vai responder a um e-mail, vai fazer aí uma ligação rapidinha que você precisa fazer e por aí vai. Porque a gente vai fazer esse processo de descolar as laterais e levar ao centro 4 vezes ao todo. Então passou os primeiros 10 minutinhos, você vai novamente molhar os dedos na água e fazer esse movimento de levar a lateral ao centro. Depois de fazer então pela segunda vez, mais 10 minutinhos, terceira vez, outros 10 minutinhos e chegar na quarta vez que você levou então as laterais da sua massa para o centro, na última vez você vai cobrir e você vai deixar descansar por 50 minutos ou até essa massa dobrar de tamanho. Ela tem que ficar bem fofinha. E olha só como a massa fica depois desse tempo, né? Fica realmente bem molinha, bem fofinha.
Se parece um pouquinho com uma massa assim de pizza, na verdade, mas fiquem tranquilos que é assim mesmo, isso aqui vai render um pãozão maravilhoso. Então, para continuar, o que a gente vai fazer nesse momento? Nós vamos enfarinhar uma superfície, só um pouquinho de farinha, não precisa colocar muita. Nós vamos então passar a nossa massa para essa superfície. Pode colocar um pouquinho mais de farinha no topo para que você consiga manusear essa massa, né? Tô colocando no topo e também um pouquinho embaixo. E aí, gente, com muita delicadeza, a gente vai abrir como se fosse um círculo bem rústico. Não se preocupa desse círculo ficar perfeito não, tá? Vamos abrir ele então. E esse é um momento bastante terapêutico, que você vai manuseando aí essa massa bem fofinha. E um dos segredos para esse pão ficar bem bonito nesse formato, né? Bem de pão italiano redondo, é o seguinte: nós vamos pegar esse círculo e vamos dobrar as pontas fazendo um triângulo, desse jeito. E daí, nós vamos pegar uma das pontas e vamos enrolando como se fosse um rocambole. Assim que você enrolou seu rocambole, a gente vai virar as duas pontas para o centro dessa massa e ele já vai ficar como se fosse uma bolinha, né? E vamos então virando e manuseando para que ele fique perfeitinho, uma bolinha assim bem certinha, sem nenhuma rachadura. Bola de massa feita, a gente vai enfarinhar uma forma, não precisa colocar manteiga ou óleo, só a farinha mesmo já basta, nosso pão vai descolar depois de assado, então a gente vai transferir com cuidado a nossa massa. E nós vamos deixar crescer pela última vez, gente. Dessa vez, deixa crescer por pelo menos uns 20, 25 minutos. E esse é o momento perfeito para você ligar o forno. Diferentemente de outros pães que tem que entrar no forno frio, esse tem que entrar num forno muito quente. Então já aproveita, pré-aquece o seu forno a 250 graus ou a temperatura máxima que seu forno chegar, tá bom? Deixa pré-aquecendo e nós vamos então fazer uma segunda etapa muito importante. Já coloca uma chaleira no fogo, porque a gente vai precisar de água bem quente também. Nós vamos então pegar uma assadeira bem grande e dentro vamos colocar ou um guardanapo de pano ou uma toalhinha limpa. E por cima dessa montagem a gente vai vir com fatias de um limão. O limão, gente, pode também ser substituído por um pouco de vinagre e ele serve para não deixar a sua forma escura, porque a gente vai fazer um processo como se fosse de banho-maria. Nós vamos colocar água quente nessa montagem e depois vamos levar ao forno. Essa água tem que ficar com cerca de um dedo de altura. Feito isso, a gente vai preparar o nosso forno para receber o nosso pão daqui a pouco. Então o ideal é que você deixe somente a grelha do meio. Essa forma com água nós vamos colocar no pé, no chão do forno. Lembra que ele tá a 250 graus, já quentinho, né? Então deixa essa montagem lá e vamos pegar o nosso pão que já deve ter crescido. A gente vai pegar então um pouquinho de farinha de trigo, vamos salpicar no topo e aí a gente vai fazer o corte para que quando o seu pão asse ele fique bem bonito, com essa aparência bem de padaria, bem profissional, né? Eu gosto de fazer um X, pessoal. Faz um X no topo e já pode então levar para assar. Os primeiros 20, 25 minutos, mantém seu forno a 250 graus, coloca aí o seu pão na grelha do meio. Se seu forno é elétrico, pode colocar na função de cozinhar, de assar embaixo, tá? Se seu forno não é elétrico, deixa quieto, não precisa colocar função nenhuma. E nos últimos 20, 25 minutinhos, você vai colocar o forno a 200 graus e é o seguinte, você vai retirar a forma de baixo. Os últimos 20 minutos você não deixa com essa água no chão do seu forno. Se seu forno é elétrico, os últimos 20 minutos você pode colocar a função de assar, de gratinar em cima, de dourar.
Se o seu forno é normal, não é elétrico, não tem problema, também não precisa aí fazer mais nada, apenas retirar a água e deixar a 200 graus até ficar douradinho no topo e bem assado por dentro. E o resultado final tá aqui, olha só que lindo, cascudo por fora e por dentro. Assim que der uma esfriada, vou cortar para vocês verem. Mas com o pão ainda quente, gente, vocês vão descolar com cuidado. E pode colocar para esfriar sobre uma gradinha. E depois de frio é sucesso garantido. E vou cortar agora um pedaço para vocês verem a consistência e como ele fica delicioso. Pode passar um requeijão, uma manteiga. Por hoje é isso, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado da receita. Aqui na descrição do vídeo você encontra aí todos os ingredientes em detalhes e, além disso, na descrição você ainda pode gerar a lista de ingredientes para comprar online no Carrefour, ou você pode ainda acessar as informações de onde encontrar o Carrefour mais próximo de você. Um super beijo e até a próxima!